Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje eu tô com esse cara fantástico que tá arrebentando o mercado pernambucano com os treinamentos, com as consultorias de liderança, de vendas, de negociação. O cara é muito, mas muito conceituado. Eu tô aqui com meu amigo Anchieta. E Anchieta, como é que tá, meu irmão? Boa tarde, Renato. É um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer todo Com nosso. certeza será um encontro de grande valor para nós e para quem está assistindo aqui esse vídeo, que é o momento da gente compartilhar conhecimento. Então, isso é compartilhar conhecimento, é o meu propósito hoje. Eu tenho 66 anos, sou engenheiro, tenho mais de 40 anos de experiência fazendo obras aí pelo Brasil todo. Trabalhei do Oiapoque ao Chuí e Ixi, hoje eu Maria. estou atuando na área de treinamento de liderança, treinamento de vendas, na área de relacionamento, porque a venda tudo começa com relacionamento, a liderança começa com relacionamento. Quando a gente perde o relacionamento, quando a gente não tem a capacidade de desenvolver essa habilidade de relacionamento, tudo complica. Complica a comunicação, complica as atividades de liderança. E hoje o meu propósito é treinar pessoas, compartilhar o conhecimento que eu tenho durante toda essa minha trajetória aí de mais de 40 anos no mercado nacional e com algumas atividades fora do país. Então eu fico muito agradecido e eu estou aqui para compartilhar um pouco e aprender também, né? Isso faz parte. A gente tem que estar sempre num processo de melhoria contínua, sempre aprendendo, não importa a idade. Aprender não tem idade. A gente tem que acabar com esse paradigma de dizer, eu hoje não quero mais aprender, eu já estou velho. Não existe isso. O aprendizado tem que ser até os últimos dias das nossas vidas. Boa. E tu falasse aí, Brasil todo. Sim, trabalhei literalmente do Oiapoque ao Chuí. Trabalhei no Amazonas, trabalhava em regime de embarque, de selva, passava 14 dias na selva, depois passava 21 dias em casa, fazendo obras de gasodutos, obras de terminais, se relacionando com as comunidades, uma área muito insalubre, que é a selva, muito perigosa, né? São de toda a sua característica, e trabalhei até o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande, no estaleiro, onde construía navios petroleiros, trabalhei também em plataforma. Então eu tenho aí vamos dizer, uma boa caminhada. A minha trajetória foi longa dentro do nosso querido Brasil aí, foi muito bom, porque com essa passagem em todas as cidades que eu trabalhei, a gente aprende um pouco da cultura de cada região. Isso engrandece a gente e melhora muito o nosso relacionamento com as pessoas. É verdade. E onde é que entrou aí a parte de liderança? Então, não sei o quê, controlava lá o Na realidade, eu sou engenheiro eletricista, trabalhava com obra na área de gestão de contratos. hum, Então, a gente estava envolvido diretamente com empresas prestadoras de serviço e pendurado nesses contratos de construção e montagem, tinha 1.000, 2.000, 3.000, chegamos até a ter quase 10.000 pessoas vinculadas a um determinado contrato. Então, e a gente, vamos dizer assim, a gente se envolvia muito na parte de gestão de pessoas, né? Na condução do empreendimento, no planejamento estratégico do empreendimento. E aí, conflitos, aí entrou a área de negociação, porque quando você tem obra, mas se você faz uma obra na sua casa, com certeza chega ao final, o pedreiro lá, o pintor está sempre pedindo um pouco mais, né? E obra, quando você coloca a obra de milhões, onde tem dezenas, centenas, milhares de pessoas envolvidas, umas obras de grande porte sempre tem negociações. E são negociações complexas, de valores elevados. E isso traz para a gente uma experiência muito boa, né? E é isso que eu passo hoje. Meu propósito hoje é compartilhar conhecimento. entendi. Rapaz, então você tem uma bagagem grande para falar desses assuntos que você está dando treinamento, né. Mas o que eu vamos por assuntos, porque liderança, vendas e negociação. Você está aí no mercado, todo mundo falando de você, todo mundo É, elogiando você. é. Na realidade, eu sou engenheiro, sempre fiz obras.
e sempre tive um perfil durante a minha vida profissional de ser, vamos dizer assim, uma referência. As pessoas sempre colocavam Anchieta como uma referência, as pessoas falavam muito bem de mim, porque eu tinha uma capacidade de se relacionar com as pessoas, e as pessoas sempre paravam para ouvir o que eu tinha para falar, né? E com isso, aos poucos, você vai construindo, não é, um respeito, uma autoridade perante as pessoas, e aí começaram a surgir oportunidades de assumir liderança, posição de liderança dentro da empresa, assumindo gerências, né, de projetos, gerências de construção e montagem, e aí a gente começou, eu comecei a trabalhar com essa gestão de pessoas, né? Saí um pouco da execução da obra em si, e aí fiquei mais na parte de planejamento, na área de gestão de pessoas, né? Fazendo com que as pessoas alcançassem as metas, né? Dentro dos nossos cronogramas. Então, aí eu entrei nessa parte e desenvolvi, né? Essa habilidade de liderança de pessoas. Depois, quando eu me aposentei, passei a estudar bastante, né? 20, em torno de 20 livros, 20 a 25 livros por ano, relacionado à liderança, à negociação, a planejamento estratégico. E hoje é isso. Hoje eu quero compartilhar todo esse meu aprendizado ao longo dessa minha trajetória. Então, você começou lá, a gente falou da tua liderança, como começou, e a parte de vendas e negociação. São coisas dentro do mesmo pacote ou são pacotes diferentes? São diferentes, porque assim, a venda, né, primeira coisa, se você entra na atividade de vender algum produto, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Aprender a lhe vender. Então, se você não consegue vender a você mesmo, você não vai conseguir vender nada. Faz sentido. Então, eu sempre tive essa habilidade, né, de conseguir vender o Anchieta, Que é onde entra a parte de liderança, que né? entra a parte de Você liderança. conseguiu se vender. Então, eu conseguia me vender. E aí, a minha mãe, né, quando eu era criança, a minha mãe, ela trabalhava numa escola e ela vendia salgados, né. Então eu vejo que, quando eu olho para o meu passado, eu vejo que eu tenho lá no meu Uma sangue, genéticazinha. vamos dizer, uma herança da minha mãe. E É aí foi quando verdade. eu comecei, porque venda é processo. Esse negócio de que a pessoa nasceu vendedor, não existe isso. Venda é processo. Quando você implementa um processo dentro da sua empresa e segue sistematicamente aquele processo, ao final você consegue efetuar uma venda. Então, os estudos, a minha habilidade de se relacionar, a minha habilidade de se comunicar com as pessoas, facilita a venda. Entendi. Então, você consegue convencer a outra parte, né, que o que nós temos para oferecer faz sentido para ele. Quer dizer, resolve um problema, porque as pessoas hoje, elas querem ter experiências, né. Exatamente. A pessoa não compra serviço, ela compra uma experiência. E isso é uma coisa que você tem que colocar para você na hora de vender, na hora de oferecer o produto. E aí você tem que parar para ouvir a outra pessoa e entender quais são as necessidades dela. Aí você falou essa parte de vendas. Agora, na hora de fechar, que a negociação é que já fica Isso, mais mas difícil. a questão é o seguinte, toda empresa precisa de uma venda. A empresa que Sim, não vende, fecha, fecha. tá. Então é aí onde o vendedor tem que reconhecer, ele tem que aprender estratégias de negociação, porque muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu sei negociar". Tudo bem, ao final você chega a um acordo, vai embora, mas será se essa negociação foi a melhor? Será se você não deixou dinheiro na mesa? Então, para vender, você tem que aprender técnicas, né, técnicas como arma de persuasão, trabalhar em cima da inteligência emocional, entender o cliente, né. Então, quando você entende as necessidades do cliente, você volta para o teu produto, o teu serviço e vê que o teu produto faz sentido para o teu cliente, e aí você mostra para o cliente os benefícios do teu produto para aquele cliente. E aí fica mais fácil ele tomar a decisão e passar o cartão ou então fazer o Pix. É porque o mais difícil é na hora de dar o preço, né? Que é na hora de você negociar o preço, né? E o que às vezes o cliente gosta, né? Chega assim, pô, gostei, pô, maravilhoso, deu sinal de compra, deu tudo. Mas na hora que o cara fala o preço, cara. Olha só, existem várias objeções,
né, por parte do cliente na hora de comprar, né. Uhum. Tem objeções da dúvida, né, tem objeção que às vezes ele precisa consultar um terceiro, se compra ou não aquele produto. E a maior objeção, que queira ou que não, é o preço, né. Isso. Então você, na hora de conversar com o cliente, você a última coisa que você tem que dizer é o preço, né, você tem que dizer quais são os benefícios, né, entender as necessidades do cliente, verificar se realmente o cliente tem a necessidade daquele produto ou serviço que você quer comprar. Então quando você convence o cliente que o que você tem para vender atende às necessidades dele, vai tirar uma dor que ele está vivendo naquele momento, aí fica mais fácil de você negociar, né, na hora do preço. Entendi. Então e outra coisa também, muitas vezes o cliente diz: "Ah, o seu preço está muito alto". É uma coisa que o vendedor tem que saber. Não é o cliente que tem que colocar preço no seu produto. Quem coloca preço no seu produto é quem A empresa. a empresa que está vendendo o produto. A empresa sabe os custos, sabe os valores que tem naquele produto. Então, quando o cliente chegar e dizer: "Está caro", concorda com ele, diz: "Realmente, o meu produto, em relação ao mercado, tem um preço maior, mas o meu produto tem uma qualidade maior. Na hora que você comprar o meu produto, você não vai ficar sozinho no pós-venda. Eu estarei junto de você na hora que você precisar". E aí você trabalha em cima dos valores do teu produto, entendeu? Entendi. É É. porque sempre assim, o produto no mercado é o mesmo preço. Vamos supor, você tem um produto X que ele é comercializado por várias empresas, ele tem um preço estabelecido. Mas quando você vende um produto ou um serviço, você está vendendo o vendedor, Uhum. o produto ou serviço, o pós-venda, não é isso? Isso, com Então, certeza. cada um, quem tem mais estrutura, tem melhor pós-venda e tem um acompanhamento melhor. Então você trabalha às vezes isso, né? Não é assim que funciona? Sim, Né? funciona dessa forma. E a primeira coisa é a abordagem, né, você na hora que o cliente entra na sua loja, você tem que ter aquela capacidade de abordar o cliente de forma adequada, né, sorrindo, né, sorrir para o cliente, pergunta o nome do cliente, fala o seu nome, a partir daí você inicia uma conversação com o cliente chamando pelo nome, deixa o cliente falar quais são as necessidades dele, e aí você apresenta o produto. Né? Apresenta o produto, Entendi. apresenta os benefícios do produto. Quais são os benefícios que o seu produto ou serviço tem. E o pós-venda, né? Aí é onde é importante. O pós-venda é o momento mais importante que você consegue fidelizar o teu cliente. Quando você, fideliza o teu cliente no pós-venda, o teu cliente passa a ser um evangelizador da tua marca. O teu cliente passa a ser um vendedor do teu produto, do teu serviço. Verdade. E aí aonde você diminui o teu custo de aquisição de cliente, né, o teu CAC. Por quê? Porque você já fidelizou, né, você já personalizou, né, aquele cliente, ele se identifica com o teu produto, se identifica com a tua marca. Eu digo que já existe um pertencimento, né, o cliente se sente pertencido ao teu produto e à tua marca, e a partir daí ele começa a ser um evangelizador do Aí o teu cara já tá dando produto. aula aqui já pra gente, né? Já tá mostrando aqui, isso aí. Anotando aí, pessoal. Agora eu gosto muito, Anchieta, de falar de tríade. Tríade são três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tem até um vídeo da internet que ele fala sobre tríade. É, é tempo. Vou me lembrar. Então, assim, eu sempre gosto de tríade. E eu queria que tu me dissesse aqui três coisas, as três coisas mais importantes, as primeiras três coisas mais importantes sobre liderança. Depois eu quero que a gente fale sobre vendas e negociação. Tá. As três coisas mais importantes da Da liderança. liderança. Para mim, uma das coisas mais importantes de um líder é formar líderes. Líder é uma das, vamos dizer, das atividades mais cobiçadas no mercado, é a mais bem remuneradas. Então, uma empresa, quando vai ao mercado em busca de um líder, ela vai pagar caro.
Então, quando uma empresa tem um líder e ele tem a preocupação de formar novos líderes, ele está trazendo bons resultados para a empresa. Porque no momento que ela precisar de um líder, ela já tem no seu quadro. E a partir daí ela só faz a movimentação e reloca esse profissional para assumir uma liderança dentro da organização. Essa é a primeira. A segunda é líder, ele tem que formar uma equipe com profissionais melhores do que ele. Essa é a preocupação. O líder tem que ter uma sombra à altura. O líder, ele não tem que ficar preocupado em perder o seu emprego. Porque não tem coisa pior de um líder passar uma atividade para o colaborador e a devolutiva ele tem que parar para corrigir. Porque senão nem de férias ele sai, né? Se nem de férias ele sai. E a terceira coisa é a questão do relacionamento, do rapport, da sintonia, da comunicação com a sua equipe. Porque a comunicação é o maior problema de qualquer empresa no mundo. Então, um líder que tem boa capacidade de se relacionar e se comunicar com sua equipe, um líder que forma líderes e um líder que forma uma equipe com profissionais melhores do que ele está aí no caminho de uma escalada aí de Tome aula, evolução. tome aula. E a tríade do vendedor? Do vendedor é o rapport. Venda, eu costumo dizer assim, que você tem que vender pelo relacionamento. Você tem que construir um relacionamento duradouro para vender de forma recorrente. Então, as pessoas compram de quem conhece, de quem gosta e de quem confia. Verdade. Então, se você não conhece, não gosta, não confia, Tríade. uma das três é a tríade. É. Quem conhece, quem gosta e quem confia. Tá vendo? Se não faz isso, você não vai conseguir sua venda. É. E a segunda coisa? E Segunda. a segunda coisa de venda é o quê? É o pós-venda, né? Você tem que fazer com que o cliente seja um evangelizador da tua marca. Ele venda o teu produto ou o teu serviço. E uma das principais que eu acho é você vender benefícios. Você não vende especificação técnica, você vende benefícios. E esses benefícios você vai conseguir deixando o cliente falar para que você possa entender. E olha, vai anotando aí, viu? Porque como tá falando aqui, porque senão tem que pagar caro do custo do homem, né? Cara, não é não, porque Não, o é cara, caro. o cara... Não existe. Todas as vezes, eu faço sempre, viu, Renato, um seguinte desafio. Qualquer empresa que tiver interesse no meu treinamento, ele precisa mandar só uma pessoa. Ele escolhe uma pessoa da sua equipe que tem capacidade de compartilhar conhecimento com os demais colaboradores. Ele faz o treinamento, quando ele terminar o treinamento, ele leva material e leva conhecimento suficiente para divulgar com a sua equipe, para multiplicar aquele conhecimento para 10, para 15, para 20 pessoas dentro da empresa. Então, o meu treinamento de negociação é um processo, eu criei um processo, é um método. Eu costumo dizer que o meu treinamento de negociação ele tem um mecanismo único, só ele tem, porque são mais de 40 anos de experiência. Nos últimos 5 anos da minha vida como nativa, que eu estava trabalhando como CLT, eu participei de mais de 200 processos de licitação com as maiores empresas de engenharia desse país. As maiores empresas de engenharia. Tive a oportunidade de sentar à mesa de negociação e negociar contratos elevados de obras de alta complexidade. Então, o treinamento de negociação, eu foco muito nisso. Eu trabalho muito com essa questão. E dentro do, do, do curso de negociação, você está querendo tríade. Eu não vou dizer tríade, eu vou dizer sete. Como é sete? Qual o termo aí para sete? Então, dentro da negociação, são 7 elementos essenciais que você tem que trabalhar. Sim. O relacionamento, a comunicação, o compromisso, que são os 3 elementos de processo, e temos 4 elementos de contexto, que é interesses, opções, critérios e alternativas. Esses 7 elementos são conhecidos como os 7 elementos da metodologia de Harvard,
em negociação. Rapaz, o homem deu aula, tá aí. Quem não anotou, anote, viu? Não deixe pra depois, não. Cara, Ou então venha fazer o nosso treinamento aqui era isso que eu na dizia. Five Star, aqui na Madalena, Rua Hermógenes de De Moraes, Moraes, 91. 91, no nosso espaço Five Star, do nosso Não, empresário, nosso, nosso, a agradeço, casa aqui é do nossa, né? nosso, do nosso empresário aqui, o Renato, e o outro sócio aí, o O Edgar. Edgar. Então, venha aqui, venha conhecer, venha tomar um cafezinho, venha bater um papo aqui com a gente, que com certeza você não vai se arrepender. Cara, aí assim, aí pronto. Aí você chegou lá e disse assim: agora, pô, agora eu vou ensinar. Porque, Isso. porque eu acho massa é isso, velho. Porque você passou 40 anos aprendendo, fazendo. Eu digo para as pessoas assim: é, o valor do teu tempo, que a gente vende tempo, o valor do teu tempo é a quantidade de conhecimento que você tem, somado a quantas vezes você fez as suas ações. Então, 40 anos trabalhando com liderança, trabalhando com vendas e negociação, já te dá uma capacidade, um conhecimento enorme, né? E aplicando isso no dia a dia, que foi teus 40 anos Verdade. que tu trabalhou com isso, então teu conhecimento, tua ação tá lá em cima, né? Porque É, eu digo, pintar uma casa é fácil? É. Se você perguntar na é. prática, o que é pintar uma casa? Você pegar a tinta, Uhum. misturar, pegar aquele rolinho e pintar. Mas pintou quantas vezes? Nenhuma. Então Não tu. pintou. Então É. é aquilo que eu falo. Da minha vida, os meus treinamentos, né, todos os, vamos dizer, o conhecimento que eu compartilho foram conhecimentos adquiridos na vida profissional, conhecimentos adquiridos através de estudos. Foram 40 anos de experiência. Eu me aposentei em 2020, né, para cuidar de minha esposa. Minha esposa estava em tratamento, numa luta pela vida. Ela, logo, 3 anos depois, ela faleceu. Então, eu mergulhei no ensino. Então, o mergulho, né, na leitura, na elaboração de conteúdo, isso foi uma forma de viver na solidão. Então, eu transformei uma solidão numa solitude, Que né. massa. Então, o estudo, né, fez parte, vamos dizer assim, de eu recomeçar a minha vida, né, porque quando eu me aposentei, eu tinha um planejamento de vida, né, eu e minha esposa. Só que nosso pai maior, o Deus, chegou e disse: "Olha, para onde é que você vai?" Eu disse: "Estou indo por aqui." Ele disse: "Ó, o teu caminho não é esse não, o teu caminho é este daqui. Agora essa pessoa que está ao teu lado, eu quero ela aqui comigo." E a levou. Uhum. E aí eu fiquei sem pé, não sabia, fiquei sem chão. E a partir daí eu mergulhei no estudo, mais ainda. Eu adquiri, quer dizer, muito mais conhecimento aliado à experiência profissional. Então, juntei experiência profissional, adquiri novos conhecimentos com a leitura e a dor que nós passamos durante toda a luta de minha esposa. Então, tudo isso traz uma bagagem muito grande para eu compartilhar com as pessoas. Pacote valiosíssimo, né, velho? Que eu É, estava vendo é, agora um estudo né? que estão querendo trazer de volta ao mercado os sexagenários, né? Os cinquentões, os Aham, sessentões, para mesclar com os jovens. Né? Eu estava até falando, cara, vai ter cara de 60 anos trabalhando com um menino de 20, 25 anos. Eu pá, acho que é uma mistura legal, né? Porque você tem toda aquela experiência. Eu sempre achei que todos aqueles caras que se aposentaram e que tem uma quantidade de conhecimento daquele tempo de trabalho, eles deviam passar isso para os jovens. Eles teriam que passar isso para a juventude que está entrando no mercado de trabalho. A gente está com um trabalho, você sabe disso, está dentro com a gente, que ensinar esses jovens que estão saindo da faculdade, estão se formando, a gente vai aplicar o curso de mercado, de vendas, uhum, negociação, liderança, empreendedorismo. A gente tem um pacote para que o cara, quando saia do cativeiro, que é a de uhum. questão do É, cativeiro, e vão ser soltos na selva agora. é, Então, esse pacote aqui já é para pegar pessoas como você, como Dayana, como Edgar, eu.
que a gente já tem esse tempo todo do mercado e que passou pelo mercado e treinar esses caras para eles já irem para o mercado já fortalecidos. E é como eu digo, aí você com a tua experiência, esse teu programa, esse teu pacote, ele é valiosíssimo. Por quê? Porque as experiências passadas, como diz, né? Não, a experiência não pode ser passada, tem que ser vivida. Mas se eu passo, se eu vivo uma experiência sabendo o que vai acontecer, tendo pelo menos, sabe, ó, Uma eu vou, visão futura, né? futuro, né? Isso vai É, acontecer isso, né? Mas eu quando eu vi é o filme, né, que a turma diz, dá spoiler, né. Vou é, dar spoiler do filme não, mas quando você fica esperando, né, aquele momento, é, pô, vai acontecer aquele momento ali, ó, vai ter um momento que vai acontecer é. isso, ó, não é? E eu acho valiosíssimo esse teu pacote aí de treinamento. Quais são os dias que tu tá dando treinamento no Eu estou dando treinamento toda terça-feira, das 19 às 20 horas. Atualmente eu estou com treinamento de negociação estratégica, certo? A partir de novembro, nós estamos iniciando com treinamento de liderança, vendas e planejamento de vendas. Para que comece já 2016 com um planejamento já pronto, né? Eu aproveitar esse mês de dezembro, justamente isso, final de ano, que as empresas, né, tem empresas maiores que já começaram a fazer o seu planejamento lá desde setembro, né? Normalmente as empresas começam em agosto, setembro, começa a definir o seu planejamento estratégico, os seus recursos, né? As suas carteiras de investimento, as suas carteiras operacionais, né? E definindo valores de quanto vai gastar no ano seguinte. Empresas menores sempre ficam aí para o final do ano, às vezes entra até no mês de janeiro sem um planejamento. Então é uma oportunidade de fazer esse treinamento de planejamento de vendas para que, a partir de 2026, no início do ano, já esteja com o teu planejamento estratégico. Quais são os seus indicadores que você vai implantar? Porque vendas são feitas de números. Empresas que não controlam os números não sabem o que está vendendo, não sabem o quanto estão vendendo e, com certeza, estão perdendo os seus principais clientes e, com isso, está perdendo lucro. Por isso que é importante um treinamento de planejamento estratégico. Com relação a essa esse posicionamento seu de colocar, vamos dizer assim, os cabeças brancas juntos dos jovens, isso é fundamental, porque hoje essa maquininha aqui que fica na nossa mão, tem tudo que a gente precisa, está provocando um imediatismo muito grande na turma jovem. exatamente. Então é até bom que você coloque uma pessoa mais experiente junto do jovem, para o quê? Para tentar dar um freio, olha, não é por aí não, vamos por aqui, que eu já vivi essa experiência, eu posso compartilhar, eu funciono como um mentor, né, eu fico como um mentor, né, então o mentor, ele tem que o quê? Ter conhecimento para compartilhar conhecimento. Inclusive, esse final de semana eu estava no aniversário de um amigo, vários amigos meus aposentaram e voltaram para o mercado do trabalho. Eu fui um dos poucos que não quis voltar para o mercado de trabalho, por quê? Porque o meu propósito hoje é uma coisa mais ampla, não é só compartilhar conhecimento dentro de uma determinada empresa, é compartilhar conhecimento com empresas maiores. A minha visão é uma visão mais sistêmica, eu quero pegar mais empresas, então eu quero ter a oportunidade de passar conhecimento para empresas pequenas, empresas médias, empresas, grandes empresas. Então eu fora com a experiência que eu tenho, com o estudo, né, que me deu mais autoridade para falar de um assunto, eu tenho, com certeza, mais a contribuir fora fazendo esse trabalho, como nós estamos aqui em parceria. Aí, tá vendo, gente? Que massa. Agora, me diz, cara, como é que o cara encontra? Gente, vai seguir esse cara lá, porque é fantástico, né? Como é que o cara te encontra? Como é que é? Eu quero Eu me. tenho o meu Instagram, josedianchieta.mentor, ok? Eu estou até com um livrozinho aqui, ó, isso aqui é um bloco onde tem todas as minhas mentorias, né? Uma página que tem um spoilerzinho de cada mentoria, de cada módulo, né? Que é uma mentoria de 12 módulos. Além dessa mentoria, eu tenho cursos presenciais. Então segue lá, josedianchieta.mentor.
todas as segundas e terças-feiras eu tenho um projeto do 7 em ponto. São lives curtas de 20, 25 minutos. Eu faço toda segunda e terça-feira, sempre compartilhando com isso um conteúdo novo de liderança, de vendas, de relacionamento, de comunicação, gerenciamento de risco, gerenciamento de crise. É uma gama de assunto aí que a gente tem que compartilhar e dividir. Porque quanto mais eu compartilho, mais eu sinto a necessidade de adquirir novos conhecimentos. É isso mesmo, Isso né? é, Quanto mais eu divido, mais Deus me dá em dobro, né? isso é o princípio da reciprocidade. Quando eu dou conhecimento, eu recebo conhecimento. Nosso Roberto Cialdini, lá no livro de Arma de Persuasão, ela fala lá o princípio de reciprocidade. Você tem que ser recíproco, tem que doar, tem que dar. Então, o meu propósito hoje é compartilhar conhecimento. Porque quando eu compartilho conhecimento, não tem como não receber. Velho, obrigado mesmo pela sua presença. Foi Valeu. massa, uma aula, gente. Obrigado também, Renato, pela presença, pelo convite. E eu estou à disposição. Não esqueça, entra, vem aqui na Five Star, procura o nosso amigo Renato, nosso amigo Edgar, tomar um cafezinho aqui no Café da Marisa, e você será muito bem recebido. Aí, gente, segue esse cara, que esse cara é fantástico. Procura saber, troca uma ideia com ele dentro do direct, fala com ele, vê quando é que tem o treinamento, quando que você pode fazer, se está dentro das tuas condições de tempo, de valor, de preço. E não perde essa oportunidade, não, que a chance não pode passar duas vezes Tá certo, selada, tá né? certeza. Me marca um café. Chieta, vamos tomar um café? Eu vou lá tomar um café com você. A gente senta, conversa, Troca troca uma uma ideia, né? ideia. Isso chama-se network. A gente tem que fazer network sempre. Conhecer novas pessoas. Porque a gente fazendo um network, a gente constrói um relacionamento duradouro. Construindo um relacionamento duradouro, não tem como não vender o seu produto. Coisa boa. Pessoal, esse foi mais um TechCast. Valeu!